Boa tarde, pessoal. Pedimos desculpas a todos. Houve um problema aqui técnico e nós nos desculpamos e agradecemos pela paciência de todos em continuar aqui conosco. Eu estou aguardando um pouco para os próximos palestrantes entrarem. Estamos tentando regularizar o problema o mais rápido possível e agradecemos vocês pela paciência aí nesse momento. Em alguns minutos eles vão voltar. E eu agradeço... Já estou bem. Já está bem aí, Graça Aranha? Caiu, mas está de pé. Voltou. Eu também. Caímos todos, né? Caímos todos e voltamos juntos. Que bom. Obrigada, pessoal. E as pessoas que estão conosco nos assistindo também. Estamos aí com 9 minutos de atraso e vamos tentar correr atrás desse prejuízo. Não vou me alongar na introdução. Vou logo direto ao ponto, já que perdemos um tempinho aí precioso. A agenda de todos é apertada, então eu vou acelerar. Vou apresentar, então, nossos palestrantes. Nessa tarde, nós estamos com o José Roberto Assi, que é CEO da empresa J-Assi, uma empresa voltada a equipamentos agrícolas no centro-oeste brasileiro. Também estou aqui com o doutor José Graça Aranha, ex-presidente do NPI, atualmente diretor da UAIP, na Delegação para Assuntos de Propriedade Intelectual. E estamos aqui com um time só de feras para conversar um pouco com vocês sobre o que é o agronegócio e a propriedade intelectual. Como é que esses dois setores conversam, se eles conversam, e como é que o empresário brasileiro precisa lidar com o sistema e os entraves para inovar no Brasil, né? Eu vou conversar um pouquinho com... Antes de eu passar a palavra para o José Roberto, eu quero só compartilhar alguns números com vocês sobre o nosso agronegócio. O agronegócio tem um papel relevante no mercado brasileiro. A maior parte das empresas nacionais tem base familiar, vem de estruturas familiares de famílias e cresceram com o Brasil, cresceram junto com a inovação tecnológica, empresas que antes não estavam num cenário competitivo, em feiras, em exposições, hoje já estão nesse cenário, que é o caso da J-Assi e de tantas outras. Empresas que não tinham seus ativos intelectuais e hoje já têm o seu portfólio de forma a competir no mercado brasileiro. É claro que ainda há um grande gap, uma distância muito grande em relação às grandes empresas do agro, principalmente nos Estados Unidos, mas existe um fôlego novo vindo e a boa notícia é que nós temos muitas empresas crescendo, tal como a J-Assi nesse cenário. O José Roberto tem uma parceria com o nosso escritório já há alguns anos, em que nós ajudamos a empresa J-Assi a desenvolver e levantar seus ativos intelectuais e redigir suas patentes e proteger seus ativos e lutar pela exclusividade dos seus ativos no mercado. Como se comportar num cenário tão hostil como é o cenário de inovação no Brasil, e ter sucesso. Acho que essa é a grande pergunta que cabe aqui fazer para o José Roberto, e eu queria que ele explicasse um pouquinho para a gente como que são as boas práticas que ele pode compartilhar conosco essa tarde, sem cansar ninguém, mas trazendo informações aí que certamente vão ser muito interessantes. José Roberto, boa tarde. Pode conversar e pode explicar para a gente um pouco desse cenário, por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde, Graça Aranha, a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu já vou logo direto ao assunto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu tive a sorte, a oportunidade de começar a J-Assi há 23 anos e dentro da área de patentes e sair de uma total ignorância nesse assunto para hoje, 23 anos depois, a gente tem um correspondente nos Estados Unidos, tem correspondente na Argentina, na Europa, temos mais de 80 patentes no mundo todo e temos um centro de pesquisa com quase 80 pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, só pensando nos novos produtos, só pensando em inovações. E o primeiro produto que a gente lançou no mercado era o famoso disco com rampa, né, na parte de trás do furo. E pelo fato de ser um produto muito fácil de ser copiado, a gente teve muito problema no começo. Eu gostaria de compartilhar isso. Ninguém é dono da verdade, mas eu gosto de fato, sabe, para a gente aprender e poder tomar algumas lições em cima disso.
Então, e na época também, muitas empresas de equipamentos agrícolas do Brasil, eles tinham como prática assim evitar que os novos entrantes tivessem algum sucesso, principalmente com novas invenções. Então contratavam advogados, né, para procurarem anterioridades. Anterioridades são patentes ou documentos ou peças antigas que mostrassem que aquela patente não tinha invenção, não tinha inventividade. E aí assim impedir que ela fosse concedida. Então, como a nossa patente era muito simples, nós tivemos muita dificuldade. Muitas anterioridades foram chamadas e o INPI é obrigado a analisar tudo isso. E a gente, no final das contas, tinham duas patentes, uma que tinha uma rampa do lado direito, outra uma rampa na frente, e a gente teve até uma situação curiosa. Nós, apesar que no campo de patentes o que vale é a documentação, eu sempre entendi muito de pessoas, né? Então, como eu sabia que o NPI era um órgão público, ele era obrigado a receber as pessoas, eu solicitei uma visita lá, né? Uma demonstração, e nós demonstramos. Até foi curioso, porque na época o escritório que a Ana Paula trabalhava estava doando uns computadores, e o Exército da Salvação foi recolher esses computadores. Aí nós botamos o equipamento na perua do Exército da Salvação e aterrissamos lá na Praça Mauá, lá no INPI, subimos com aquilo, foi um alvoroço, né? Mas no final, o interessante é que os examinadores acharam muito interessante, viram a diferença, mas continuaram achando que não era inventivo, né? Eles argumentavam que essas duas rampas realmente eram diferentes da nossa, mas que quem tivesse a oportunidade de conhecer as duas rampas poderia facilmente implicar em fazer essa terceira rampa, que era de grande sucesso. Nisso eu tive até que segurar a Ana Paula, que ela queria voar no pescoço do examinador, mas eu não posso falar isso aqui agora, né? Mas porque realmente a gente fica muito chateado, porque a gente está realmente empenhado em construir alguma coisa, e a gente vê que às vezes é difícil você conseguir, né, ser uma patente concedida. O que aconteceu é que eu mudei toda a minha programação, fiquei uma semana no Hotel Ibis, no Largo da Carioca, dormindo 2, 3 horas por dia. Eu fui atrás de 40 pesquisadores no Brasil, na Universidade de São Paulo, na Universidade do Illinois, no mundo todo, que, no mesmo período de tempo, também tiveram contato com aquelas duas patentes, também tiveram problema nos seus experimentos para melhoria do plantio com discos horizontais. E, mesmo assim, não conseguiram intuir a rampa na parte de trás do furo. Então, dessa maneira, foram quase 4 quilos de documentos, né? E esses documentos, e a gente acabou ganhando a causa, né? E logo depois, então, a gente conseguiu a patente, ela foi concedida com muito custo, né? Eu me lembro também que uma vez eu estava no aeroporto de Galeão e realmente não é brincadeira, né? A gente já tinha esgotado todos os nossos recursos e eu só tive assim a oportunidade de fazer uma oração, falar agora é com Deus, porque realmente o meu recurso acabou, né? Então, realmente, no começo da empresa, como a gente estava altamente ameaçado, né? E aí o empreendedor, ele reage de uma maneira sempre bastante dinâmica quando ele está próximo da morte, vamos dizer assim. Logo depois, a patente foi concedida, tal, e um concorrente copiou, pura e simplesmente, né? E tinha aquela fama no Brasil, né, de que a patente não funciona, né? E aí, novamente, né, a Ana Paula me ajudou, a gente conseguiu uma liminar, e logo a gente conversou com o perito. Na época tivemos muita dificuldade também, porque o perito recebeu do concorrente uma fotografia de um outro disco que quem olhasse assim de primeira vista falaria que era igual, né? Então o perito, que era um agrônomo, com todo respeito, mas um agrônomo bem simples ali do interior do Paraná, ele simplesmente falou assim: não, essa patente aqui tem que ser cancelada, né? Então, mais uma vez, eu quase tive que segurar a Ana Paula, mas aí com calma aí eu falei: não, deixa eu te explicar. Esse disco aqui dessa foto é um disco vertical, o nosso é horizontal. Esse disco aqui, essa rampa que você está olhando, ela está na parte da frente do furo. O nosso é na parte de trás. E essa foto que você tem na mão, nem furo não é. Isso é um disco pneumático, que ele é um alojamento de semente. Aí o perito falou: então é totalmente diferente, né? Eu falei: então
Então, e deu certo, a gente ganhou, até ganhamos em segunda instância também. Na época, até o desembargador, Ana Paula, até me chamou. Eu falei: não, Ana, vai você, mas ela me chamou para ir porque o desembargador fez um elogio, né, e falou que aquilo seria emblemático e simbólico para a propriedade intelectual dentro do agronegócio, né? Então, aquilo, eu lembro que um outro engenheiro que trabalhava com a gente, ele chegou e falou assim: Zé, eu acho que eles criaram um monstro, né? Porque a gente teve tanta demanda dentro do INPI, tanta demanda fora, dentro da justiça, né, comum, justiça civil, de propriedade intelectual, que realmente ali eu estava muito treinado, né? E dali para frente os nossos produtos já foram produtos bem menos dependentes de patente, né? Porque o disco com rampa era muito fácil, é só fazer uma rampa na parte de trás. Então, ele era 100% dependente de patente. Hoje eu considero que a JAS tem 25%, vamos dizer, uma estimativa, dependente de patentes. Ainda é muito importante, mas não tão relevante, né? Um outro ponto que eu acho muito interessante, eu acho que talvez vocês estejam acompanhando, é a questão do high speed no plantio de milho e soja, o sistema de alta velocidade. Desde de muito tempo, nós temos hoje 2 engenheiros de patente no nosso centro de pesquisa em São Paulo, e sempre conversando com o líder deles, a gente sempre achou que 2 empresas, a primeira empresa que lançou o sistema de high speed foi a John Deere, e uma outra empresa, eles teriam um convênio, de tanto que essa outra empresa usava inteligência de propriedade intelectual da John Deere. E daí a gente até consultou o nosso correspondente nos Estados Unidos, e depois a gente veio a descobrir que ele falou: olha, só se tiver um contrato de gaveta, né? Porque eles não têm nada oficial. E daí, quando essa outra empresa foi comprada por um concorrente direto da John Deere, aí ela acionou essa outra empresa. Então, assim, não é tão uma matéria tão simples a propriedade intelectual e a patente de produtos novos, né? Mesmo empresas internacionais, empresas relevantes no mercado internacional também sofrem com isso. Hoje tem mais uma empresa de porte médio alto nos Estados Unidos que também está sendo acionada e pelo esse mesmo motivo. E eu já tive várias vezes no Canadá e nos Estados Unidos, e o pessoal já sabe da nossa fama, né, de levar muito a sério a propriedade intelectual, e eles perguntaram logo no começo, quando a John Deere fez esse acionamento, o que você acha, Zé Roberto? Eu falei: olha, eu não acho muita coisa, eu tenho certeza que tecnicamente a John Deere está certa. E isso a gente já sabe há muito tempo, porque a gente acompanha e a gente sabe analisar, sabe olhar o que é uma propriedade intelectual. Não é muito difícil, né? E você vê, uma empresa grande, um CEO de uma empresa grande do Canadá me fez essa pergunta, e ele fez essa pergunta mesmo, não foi para puxar assunto, não. Então, isso é legal também para mostrar para a gente que é um assunto que não é fácil para ninguém, né? Apesar que a gente vai dar algumas dicas aqui, quem sabe também nas redes sociais, vocês podem nos procurar, eu tenho o maior prazer em responder no LinkedIn, seja no Instagram, que é possível sim a gente dominar o assunto, né? Um outro um ponto importante que eu acho bem relevante, eu tenho conversado com muitas startups do agro e eu percebo o seguinte, que não só eles não estão preparados, às vezes, o que é natural, né, a depositar uma patente, como às vezes os escritórios também é natural, porque não tem muito P&D no Brasil, não há muito, pode até ter algum depósito de patente, mas poucas patentes realmente efetivas e que precisam ser protegidas porque são relativas a um produto importante. E quando eu comecei com a Ana Paula, que nós tivemos todas essas vitórias, e graças a Deus pelo fato dos nossos direitos serem verdadeiros, basicamente, mas também porque a gente trabalha muito em equipe, né? Então, o inventor, o inovador ou o time de inventores, ele conhece o mundo das patentes, o mínimo, né? Porque no começo, inclusive, eu estudei bastante a patente, a lei de patentes, que é de 1996, foi promulgada pelo presidente Fernando Henrique, né? E estudei muito sobre o assunto, mas quem sabe da invenção, da inventividade, é o inventor ou o time de inventores. E a gente precisa também entender um mínimo de patentes para poder aí dialogar com o engenheiro de patentes ou com advogados, se for um caso
de litigância, alguma coisa assim, para que o time, né, completo, né, possa realmente fazer um trabalho bem feito, né? É como quando você contrata um arquiteto, né, você também precisa falar quantos quartos você quer ou quantos banheiros você quer. Então, o inventor ele precisa participar como um time, né? Eu acho que isso foi uma das estratégias que também proporcionou que a gente tivesse bastante vitórias, né? E a patente ela pode ser alguma coisa que seja mais abrangente ou também alguma coisa mais restrita, né? O que é importante realmente na patente que a gente percebeu aí nesse tempo todo, né? É que primeiro que tenha realmente inventividade, né? Então nós estamos lançando agora, possivelmente até outubro, um novo produto, ele chama Júpiter, ele é o novo dosador de adubo da JAS. Ele usa uma tecnologia que é domínio público há dezenas de anos, acho que há 30, 40 anos, que é o sistema de rotor vertical. É um rotorzinho vertical. Na Argentina, ele é muito popular para distribuir adubo. Nos Estados Unidos, uma boa parte. Então, hoje, você distribui adubo. Na Europa, ele é mais popular que os Estados Unidos. Na verdade, você distribui adubo ou com rosca sem fim ou com rotor vertical. Essas são as duas tecnologias hoje mais usadas. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos. Então, não dá para patentear um rotor vertical, mas nós patenteamos um rotor específico. Ele tem um formato específico, porque a gente buscou, e junto com uma calha específica. Então, a gente buscou o quê? O melhor dosador do mundo para as condições brasileiras. Então, ele é um dosador que não dá diferença, no máximo 1, 2% entre dosadores, numa plantadeira de 15 linhas, por exemplo. Então, ele é fácil de fabricar, simples de adquirir precisão na fabricação. Então, isso é muito importante para você ter, vão ser nas 15 linhas, 30 linhas, 60 linhas de plantio, a mesma dosagem, e ele é uma adubação constante ao longo do perfil de plantio. Então, com isso, ele atinge uma precisão excepcional, com esse rotor inovador e com essa calha que é linkada a esse rotor. Então, é uma proteção mais específica, ela não é tão abrangente como o rotor, porque o rotor já é domínio público. Mas ela é suficientemente tecnologicamente abrangente para ninguém copiar sem que invente alguma coisa realmente nova, né? Então, a gente conseguiu escrever essa patente, ela já foi até depositada. Normalmente, a gente deposita as patentes quando a gente atinge o primeiro nível, né, que é o nível mais arriscado, que é o nível de conceito, né? Quando você começa com uma ideia, você tem muito risco, né? Porque você começa do zero até chegar no conceito, e nesse meio tempo você não tem absolutamente nada. Você já gastou dinheiro, gastou recursos, gastou protótipo, gastou teste, você não tem nada, né? Então, esse é o momento de grande risco. Quando você chega no conceito, normalmente nós patenteamos nessa etapa, ou um pouquinho antes. Então, aí a gente conseguiu patentear esse conceito, mas de uma maneira mais abrangente possível. Então, é muito bacana porque esse produto, ele também ele vai ter um design bem interessante. A JA sempre se inovou, se caracterizou por um design bem avançado, que pode ser protegido, inclusive, por desenho industrial, uma proteção bem interessante. Ela é até mais longa do que a API, né? E, esse, eu não posso ainda mostrar, o Júpiter, a gente vai estar lançando em outubro, mas o Titânio que nós lançamos em 2012, que tem um design automobilístico, que foi uma grande inovação no agronegócio, foi o primeiro produto, o primeiro dosador feito em plástico no Brasil, mecânico, provavelmente o primeiro do mundo, né? E com design super inovador, apesar de automotivo, e agora a gente está além do automotivo, né? O segundo lote de patentes desse produto a gente está depositando agora, que tem a ver com a praticidade de tirar esse produto, de colocar, então, ergonometria, né? Então, tudo isso pode ser patenteado. Às vezes você tem uma inovação que tem muita coisa comum, mas você viu que você inovou de algum sentido. Então, é importante para depositar a patente você captar ou entender aonde que está o pulo do gato, aonde que está a inovação, a capacidade
o ponto inventivo para que você possa escrever não como que você desenvolveu o equipamento ou como que ele funciona, mas como que você vai proteger o pulo do gato. Então, é um pouco desgastante, porque você entra naquela fase de alto risco até chegar no conceito que eu me referi, é muito estresse, muita pressão. Eu sei porque lá no P&D nosso em São Paulo, os engenheiros sentem a pressão, é uma pressão gostosa, né? Mas ela é forte, porque você não tem nada, né? Você está gastando recursos. A hora que você chega lá, que você estoura champanhe, aí vem um pepino para falar, agora você tem que escrever a patente, que não era daquela hora, ele já vem escrevendo há alguns meses, né? E ali do inventar, inovar e escrever a patente são duas histórias completamente diferentes. Dali você vai ter que pensar aonde que foi a minha inventividade, quão mais abrangente eu posso proteger. Quanto menos eu escrever, se você colocar uma palavra errada, você pode botar tudo a perder. E pior, que eu tenho visto muito com as startups, elas estão escrevendo, com todo respeito, né? A gente quer ajudar, né? Mas elas acabam escrevendo patentes que acabam prejudicando, elas são mal feitas e acabam prejudicando, colocando em domínio público o que você desenvolveu, porque se você escreve uma patente mal feita, mas faz o desenho, que é o pulo do gato, você não consegue corrigir mais, porque você já colocou em domínio público, né? Então é legal essa dinâmica da patente. O que eu posso falar com muita tranquilidade é que nós temos engenheiros formados das melhores universidades em São Paulo, pessoas muito inteligentes, com espírito empreendedor, e nenhum deles nasceu sabendo sobre patentes, né? E eles no começo tiveram grande dificuldade, assim, parece que é igual andar de bicicleta, eu acho, é uma coisa meio que a pessoa demora um tempo, algumas semanas assim para ela entender, mas depois que entende, não é muito difícil você entender a dinâmica e aí, claro, caso a caso, cada caso é um caso, você pensar, parar. Inclusive, o brainstorm que você faz para desenvolver o produto é um. Quando você vai depositar a patente, você tem que fazer um outro brainstorm, porque dificilmente alguém sozinho consegue entender e cercar todos os pontos da patente. Então, lá no nosso escritório em São Paulo, todo mundo é muito cobrado disso e muito treinado para conversar de patente. Então, pode ser uma patente de eletrônica, não tem problema, eu sou engenheiro agrônomo. Eu posso entrar no brainstorm, né? Ou engenheiro mecânico, qualquer pessoa. Então, é muito rico essa experiência. A JAS, falando em high speed, que eu falei aí da John Deere, dos dois concorrentes, nós, com muito orgulho, nós estamos soltando o ano que vem o primeiro sistema brasileiro high speed, né? Que vai ser totalmente automatizado, né? O mesmo o dosador de adubo, o Júpiter, ele é interessante, acompanhando esse mesmo ritmo do high speed. Ele é o dosador mecânico, como eu falei para vocês, mas ele é apto a receber um sensor que vai dar a quantidade de adubo que está jogando por linha. E hoje nós já temos um sensor embaixo desse dosador que mede entupimento, se está entupido ou caindo ou não. Junto com um motor elétrico e um drive com comunicação sem fio com o display, ele vai poder ler mapa de plantio, jogar linha a linha e fazer uma adubação praticamente próxima da perfeição, né? Então, na verdade, você começa com a mecânica e daí entra o software embarcado, a eletrônica e fecha o produto. A mesma coisa o high speed. Então, é um high speed direcionado, dimensionado para as condições brasileiras, porque muito respeitosamente eu coloco aqui que a John Deere ainda não conseguiu no Brasil soltar o high speed dela, né? Porque ele foi dimensionado logicamente para os Estados Unidos e eles vão conseguir adaptar para o Brasil, claro, a gente torce que consigam, mas não é tão simples. Então a tecnologia para o agro, como o agro ele é edafoclimaticamente diferente, ela é muito particular, muito peculiar, né? Então há muito espaço, essa é a boa notícia, há muito espaço para inovação no Brasil. E é por isso que a JAS, finalizando, Ana Paula, ela já se transformou de uma empresa especializada em plantio para uma empresa que virou uma plataforma de inovação. Então, hoje, além de crescer organicamente no plantio e crescer com expansão internacional, nós estamos buscando
inventores, startups, pequenas empresas, parceiros, para pegar tecnologia de terceiros, vamos chamar assim, e colocar na nossa plataforma, que é um P&D maduro, uma fábrica muito bem preparada e montada e um sistema de distribuição muito forte. E, principalmente, fazer o que a inovação mais gosta, né? Que é ciclar tudo isso, né? Não parar, toda hora se renovando, se reinventando, repensando, colocando mais uma feature, mais uma característica, adicionando alguma conexão com outros produtos, com outras tecnologias, né? Então isso é que faz a movimentação, isso é que garante o nosso futuro, é a renovação constante. Eu estou até escrevendo um livro, né? Devo lançar no início do ano que vem, ou no máximo meio do ano que vem, porque eu tive a oportunidade de fazer essa trajetória, né? Que foi muito interessante, que tivemos que mexer com materiais, com indústria, com liderança, com propriedade intelectual, com internacionalização, com impostos, né? Com gestão, né? Com fluxo de caixa. O fluxo de caixa dentro da inovação, podemos fazer até um outro webinar, viu, Ana Paula? Fluxo de caixa e inovação. Visão de longo prazo, tudo muda quando você entra nesse ambiente, né? E realmente a gente eu vejo hoje com muita satisfação a VEG, por exemplo, que é uma referência para nós, que está há 10 anos como a querida da Bolsa de Valores, que ela pensa do mesmo jeito, longo prazo, inovação, renovação, né, e um caixa muito forte, né, porque o espírito, né, de inovação ele precisa estar incorporado em todo o sistema da empresa, né? Eu acho que mais um comentário rápido aqui. Hoje a gente tem uma tendência de estar patenteando métodos, né, além do sistema tradicional, né? O método é uma maneira muito forte de se proteger, com uma abrangência muito grande, com uma força muito grande, já é um outro patamar, não é fácil proteger como método, é a maneira que as empresas mais tecnológicas já estão trabalhando, porque o emaranhado de patentes é tão grande, né, que hoje também tem essas outras desafios. Mais uma vez, vai ser um prazer muito grande, se vocês tiverem dúvidas, além daqui do webinar, quiserem me procurar, José Roberto Assi, né, no LinkedIn, seja no Instagram, e eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigado, Ana. Obrigada, José Roberto. É assim um orgulho para a gente ter a parceria entre o nosso escritório e a JSC. É uma empresa que hoje saiu de uma posição de aprender para ensinar parceiros, né? E eu não fiz a apresentação correta no início, a gente teve um início um pouco atropelado, mas eu queria assim destacar aqui que a JAC, ela hoje já tem 70 patentes depositadas mundialmente e dedica 35% do seu faturamento para P&D. Isso realmente dentro do cenário do Brasil é motivo de muito orgulho para nós. Para a gente também é um motivo de muita assim satisfação a gente saber que quando a gente está dentro de um caso específico de seja lutando pela patenteabilidade, seja lutando contra uma infração, a gente tem junto do cliente um equilíbrio de forças muito interessante que garante o sucesso, né? Eu acho que uma boa prática que a gente pode falar aqui também, além de tudo isso que você comentou sobre o desenvolvimento, é que quando a gente está dentro de um cenário concreto, seja de briga administrativa, judicial, a importância do advogado, do engenheiro de patente estar tão envolvido e comprometido quanto o cliente naquela situação. E como que juntos a gente pode realmente trazer ganhos. E antes de eu passar a palavra para o Dr. José Graçaranha, eu sei que a gente tem um público grande aqui de startup, e eu queria também dizer a vocês que nosso escritório, já sabendo dessa grande importância da propriedade intelectual para as startups e da cultura de PI, para evitar situações como o Zé Roberto colocou aqui, o redigir um pedido de patente de uma forma errada que possa acabar comprometendo todo o estado da técnica e prejudicando o cenário de inovação, nós temos uma parceria e nosso escritório já iniciou o nosso Startup Desk, com um projeto de auxílio das pequenas empresas e das startups. E isso, para a gente, também é motivo de muito orgulho, a gente já vê frutos sendo colhidos. Quem tiver alguma pergunta para o José Roberto ou
para o Graça Aranha, que vai falar em seguida, vocês podem mandar no chat, que a gente está lendo as perguntas e os comentários de vocês já e vai tentar responder vocês ao final. Mas é isso, eu não vou me estender mais, eu vou passar a palavra agora para o Dr. José Graça Aranha, que ele é diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Industrial, a OMP, no Rio de Janeiro. O Graça Aranha ele tem uma formação jurídica, mas também uma formação como gestor público, interlocutor, e eu tenho certeza que ele vai poder também contribuir conosco, pegando tudo isso que o Zé Roberto comentou sobre o que ele já fez de bom para o Brasil, para a empresa, para o cenário de TI, e como que, do outro lado da mesa, existem interlocutores que também precisam facilitar essa relação. Então, Graça Aranha, você tem aí um tempo para conversar com a gente, tenho certeza que vai ser muito útil. E quem tiver, novamente, por favor, gente, isso é um webinar dinâmico. Quem quiser comentar algo, não se sintam nem um pouco constrangidos de mandar sua pergunta, sua dúvida no chat, que a gente vai tentar responder a todos. Graça Aranha, vamos lá. Obrigado, Ana Paula. José Roberto Assi, é um prazer grande estar aqui para falar sobre, nesse painel, nessa nossa live, para falar sobre propriedade intelectual e agronegócio. Quer dizer, na verdade, o agronegócio e a propriedade intelectual. Um dos setores mais pujantes da nossa economia, um dos setores que mais exportam, que mais crescem e que mais contribuem com a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Muito interessante essa apresentação que o José Roberto Assi fez sobre a sua experiência, sobre nesses 23 anos, creio, né, que ele atua com relação na propriedade intelectual, depositando patentes, trabalhando junto com o INPI, e se aprofundando num tema que, muitas vezes, para startups, para pessoas que parece muito complicado, muito árido, muito difícil, e as pessoas acabam que não prestam atenção para aspectos que são muito importantes. Quer dizer, uma empresa exportadora, a primeira coisa que ela tem que fazer é pensar na propriedade intelectual, na propriedade industrial, proteger a sua marca, depositar a sua patente, no exterior, inclusive. E o Zé Roberto tem cerca de 70 pedidos, né, no exterior. Isso é importantíssimo, numa área vital como a nossa. Nós temos grandes empresas, a Embraer, por exemplo. Hoje em dia, a Embraer tem muitas patentes, mas por muitos anos a Embraer não fazia uso do sistema de patentes e sempre foi, uma líder do seu segmento de mercado, né? E tem um custo muito grande, tem um prejuízo grande que a empresa pode oferecer se ela não protege a sua marca aqui ou no exterior adequadamente, se ela não protege o seu evento, o resultado o que ela inovou, o que ela conseguiu crescer, né? É claro que o ambiente da PI muitas vezes parece algo inóspito, né? Algo tenebroso, tortuoso, complicado, mas enfim, com um pouco de assessoria, uma assessoria técnica, né? E claro que nem todos vão ter o que o José Roberto tem, e a vontade, a disponibilidade, a energia que o José Roberto teve, mas é muito importante procurar auxílio nessa área da propriedade intelectual e na área de patentes e de marcas. Mas eu dizia que o ambiente é um pouco complicado, e nós passamos por muitas dificuldades. O Zé Roberto enfrentou, já mencionou aqui algumas delas rapidamente, quer dizer, dificuldades com a administração pública, com excesso de burocracia, com a falta, muitas vezes, de entendimento e a necessidade de chegar no INPI, na Praça Mauá, com uma máquina grande, entrar no prédio com aquilo, para poder mostrar para a autoridade pública da importância, aquilo era, de fato, uma inovação, o que aquilo contribuiria para o desenvolvimento de um campo tecnológico, né? Então, é um trabalho, muitas vezes, tortuoso, mas que nós vemos, pelo que o José Roberto fala, gratificante. Ele conseguiu muitos avanços com todas as inovações, com todos os processos que eles conseguiram desenvolver. Mas, de fato, como dizia, a propriedade intelectual, nosso INPI, por exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma entidade
do governo, com uma ótima capacitação técnica, mas é verdade que o INPI chegou a um ponto muito complicado em 2015, né? Com um atraso muito grande. Hoje em dia, não, vem fazendo desde das duas últimas administrações, o professor Pimentel, o professor Furtado, tem feito grandes progressos, tem conseguido reduzir o tempo de exame, tem capacitado seus examinadores, mas ainda é um entrave, ainda é muito complicado. Mas eu queria dar um recado aqui, porque a área de vocês, a área do agronegócio, tão importante, claro, evidentemente para vocês, mas para o próprio país, ela pode, né, que a propriedade intelectual passa por muitos altos e baixos, né? E hoje nós passamos por um momento que nada tem a ver com agronegócio, mas que pode ter implicações muito sérias na área do agronegócio. E nós estamos passando por uma pandemia horrorosa, vacinas estão sendo desenvolvidas, é um momento de comoção mundial, universal, muito investimento tem sido feito para se tentar conseguir vacinas, para se tentar acabar com essa pandemia num tempo curto. Vacinas foram desenvolvidas num tempo curtíssimo, a média no passado, de 6 a 10 anos para se desenvolver uma vacina, e conseguimos, as empresas inovadoras conseguiram desenvolver a vacina em menos de um ano. Isso foi um passo muito importante e, claro, elas protegem essas invenções, essas vacinas, por meio da propriedade intelectual. Então, elas estão começando a ser protegidas agora, elas ainda estão entrando no sistema, estão sendo apresentadas nos países, e aqui está havendo já, em muitas partes, uma discussão grande sobre licenciamento compulsório, né, que aqui no Brasil é chamado de quebra de patentes. Isso nada tem diretamente relação, não há qualquer relação com o agronegócio, mas indiretamente o agronegócio poderá ser prejudicado. Hoje, por exemplo, há poucos dias, no Senado Federal, aprovaram o projeto de lei 12/2021, que é um projeto que agora foi para a Câmara dos Deputados e que é um projeto que licencia compulsoriamente as patentes, mas que esse projeto não está de acordo com o direito internacional. Quebra de patente, licença compulsória, existe na legislação de praticamente todos os países. É importante que exista um bom instrumento para equilibrar o interesse público, o interesse privado, só que tudo tem que ser feito de acordo com a normativa internacional. E esse projeto, num momento de comoção, a classe política, ano que vem temos eleições, esse tema é um tema muito quente, né? De muito interesse, e foram apresentar esse projeto de lei, mas que vai representar, se esse projeto de lei vier a ser adotado, vai representar uma ruptura com o sistema internacional, o arcabouço legal da Organização Mundial do Comércio, né? E essa proposta que foi aprovada aqui no Senado e agora está em discussão na Câmara, ela não foi adotada sequer pelos países que apresentaram uma proposta de flexibilização do sistema de patentes na questão de vacinas para o Covid, junto à Organização Mundial do Comércio. Os países, como a África do Sul, a nossa proposta aqui em exame no Congresso Nacional vai muito além daquela que a África do Sul e Índia apresentaram e que tanta discussão tem acontecido. Aliás, é importante que aconteça. O sistema multilateral ele existe exatamente para isso, para que mais países, mais pessoas estejam incluídas entre os benefícios e evitar os problemas que todas as áreas têm. Então, o multilateralismo é muito importante. Esse tema está sendo discutido no Fórum Multilateral, só que o Brasil, aprovando isso no Congresso Nacional, significa uma ruptura com o sistema interno, com esse arcabouço legal com o sistema internacional, que pode ser extremamente danosa para os interesses do país, né? E para que nós possamos ter avanços nas negociações multilaterais da OMC e das obrigações que nós temos do acordo TRIPS. Quer dizer, muito tem sido falado que nós precisamos, que isso vai facilitar o acesso à produção de vacinas. Na verdade, não.
Não é assim que a coisa funciona. Quer dizer, a Bolívia, por exemplo, recentemente aprovou um sistema de licença compulsória que ainda vai levar 2 anos para ser feito, mas a licença compulsória é da primeira geração de uma vacina. Isso, dentro de 2 anos, nós já vamos estar na 3ª, 4ª, 5ª geração e, possivelmente, a pandemia, esperamos todos que a pandemia já vai ter acabado, né? Mas eu acho que vai ser muito ruim que o Brasil viole um acordo desse da normativa internacional. E aí, por que eu acho que é importante que esse assunto para o agronegócio, né? Porque na OMC existe um mecanismo de solução de controvérsias e qualquer país poderá entrar com uma reclamação contra o Brasil por violar a norma internacional, o arcabouço legal internacional, essa lei que está sendo discutida no Congresso, e isso pode gerar uma retaliação cruzada. Se houver uma retaliação cruzada, tenho certeza de que o principal setor a ser afetado será o do agronegócio. Então, acho que é algo que o setor do agronegócio, que é tão importante para a economia do nosso país, tem que estar atento a isso e tem que fazer gestões para que o setor não venha a sofrer sanções no futuro. Esse projeto de lei pode colocar o Brasil numa situação muito difícil nas nossas negociações multilaterais com outros países, vai criar... Nós já estamos passando por um momento um pouco complicado, mas, felizmente, o Itamaraty voltou a ser o que sempre foi, agora com o embaixador Carlos França como ministro de Estado. Estamos voltando a dialogar de maneira construtiva com os nossos parceiros comerciais, sem ataques, sem desafios, sem ideologia, né? Então, acho que tem sido feito, mas se o Congresso vier a aprovar essa modificação da nossa lei, do nosso arcabouço jurídico, violando a normativa internacional, isso vai ser danoso para o nosso país, mas principalmente para o setor do agronegócio, que é o setor mais visível, é o setor mais pujante da nossa economia. Boa parte do que nós exportamos são produtos do agronegócio. E eu acho que uma... Não vou me alongar muito sobre isso, mas é algo que o setor, especificamente, tem que ficar muito atento e tem que atuar junto às autoridades do governo e do Congresso para evitar que esse mal maior venha a atingir o setor. Então, eram essas as minhas palavras. Eu acho que falei muito tempo até, Ana Paula, mas é esse o recado que eu queria dar e estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada, doutor José Graça Aranha. Acho que completou muito bem o que o Zé Roberto trouxe, e nós já temos algumas perguntas aqui. Eu tenho também uma, se for possível fazer, Ana Paula. Tá bom, então vamos abrir com a sua, Luiz, enquanto eu estou organizando aqui, porque a gente recebeu muitas perguntas para o José Roberto. Tá bom, então eu vou aproveitar e fazer uma para o José Graça Aranha, minha bem objetiva. Parabéns aí pela palestra dos dois, foi muito bacana, muito interessante as duas. E eu vou trazer até uma notícia ótima aqui, que provavelmente ainda não é do conhecimento dos senhores, que hoje a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria e Comércio, a respeito da autonomia financeira do INPI, que é uma coisa que se briga há muito tempo para poder o INPI se equipar, se aparelhar, enfim, para poder, com tecnologia, apressar um problema histórico que ele vem resolvendo, do backlog de patente, do atraso no exame das patentes. E, com isso, a reboque disso, eu pergunto ao Graça Aranha. Graça Aranha, essa tão desejada autonomia financeira do INPI, que é um órgão superavitário, que você pode até expor um pouco a respeito disso, será que vai poder alcançar esse objetivo de melhorar essa questão do tempo de exame das patentes, que no Brasil sempre foi um problema muito grande e que se arrasta há muitos anos? Poxa, eu acho que essa notícia é muito importante, doutor Luiz Edgar. Não sabia ainda que tinha sido aprovado hoje. Aprovou na Câmara dos Deputados, é isso? Sim, isso. Acabei de receber a notícia quando vocês falavam.
Isso é muito importante. Quer dizer, o INPI é um caso único na administração pública, né? O INPI produz toda a receita, quer dizer, o INPI gera uma receita, não recebe qualquer aporte do Tesouro Nacional e gera uma receita muito grande, mas 70% a 80% do orçamento do INPI é confiscado pelo governo, né? Das receitas do INPI, a cada ano, são confiscadas pelo governo, vão lá para uma caixa central da União para que sejam utilizados em outras áreas. Claro, vivemos num período de crise econômica, mas isso é algo que vem já passando por várias crises e esse problema persiste com o INPI. Boa parte é confiscada, boa parte da receita do INPI é confiscada. Então, o INPI, de fato, precisa melhorar e muito, claro, mas não é culpa do INPI o estado de coisas que ele está. Claro que sempre houve, em alguns momentos, uma administração mais ideológica, né, contra patentes, apesar de estar no INPI, que é o Instituto de Patentes de Propriedade Industrial, mas sempre teve houve algumas administrações que tinham uma certa má vontade com a área, e isso tem um custo muito grande. E o INPI, podendo gastar apenas uma pequena parcela daquilo que ele arrecada, ele não recebe nenhum aporte do Tesouro Nacional. É uma instituição única no país. Então, o INPI, gastando uma pequena parte, ele não pode se modernizar, ele não pode crescer, não pode desenvolver sua área de TI. E nós estamos agora no limiar de passar para uma nova fase, que é a da inteligência artificial, quando as patentes vão ser examinadas em 3 minutos, não mais, no caso aqui, no caso brasileiro, em 15 anos, 10 anos, né? Nos Estados Unidos, em 15 meses, na Alemanha, em alguns meses, no Escola Europeu de Patentes, em 2 anos e meio, na Colômbia, em 9 meses, na Coreia do Sul, em 12 meses. Não. Nós vamos examinar patentes em 3 minutos com a inteligência artificial. Então, eu acho que essa medida que foi aprovada hoje, que ainda temos que ser otimistas, mas com muito cuidado também, porque é claro que muita gente ainda vai tentar fazer com que o INPI não tenha todo esse orçamento, porque esse dinheiro é necessário em outras áreas da administração pública também. Mas eu acho que essa notícia é extremamente positiva e, sem dúvida, vai colaborar para que o INPI possa se capacitar, treinar seus funcionários, desenvolver toda a sua área de tecnologia da informação, nesse momento que nós passamos, vamos entrando em outro patamar com a inteligência artificial. Na verdade, como a inteligência humana falhou, nós agora esperamos que a inteligência artificial resolva o problema, né? E vai resolver. Vai resolver. Esse é o caminho e fico muito contente com a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta do deputado Marcos Pereira, que foi ministro da Indústria e do Comércio, responsável pelo INPI durante algum tempo. Isso seria excelente que viesse a acontecer no futuro próximo. Obrigada, doutor Graçaranha. Então, os nossos participantes tiveram uma notícia aqui em primeira mão, doutor Luiz Edgar Montauri Pimenta. Muito obrigada. Agora eu vou fazer as perguntas que eu acredito que estão, a maior parte delas, voltadas para o doutor José Roberto Assi. A primeira pergunta do Luciano Castro e fala: José Roberto falou a respeito de pilares, longo prazo, inovação, renovação, fluxo de caixa. Gostaria de pedir que falasse um pouco a respeito do último citado. Não vai dar para esperar o próximo webinar, Zé Roberto, vai ter que dar uma pincelada agora. Vou tentar responder realmente elas bem rápido. É muito importante, porque nós temos orgulho de falar que nós nunca demitimos nenhum colaborador por falta de oportunidade. Por quê? Porque nós tivemos uma experiência desastrosa no começo da empresa e eu aprendi a fazer o fluxo de caixa. Por quê? Porque o agro é sazonal e quem investe em P&D não pode estar à mercê de mudanças de mercado, etc. Então, o nosso fluxo de caixa hoje ele tem uma previsão de 12 a 18 meses, com uma precisão bastante forte, né? Por quê? Sempre que vem uma crise, e uma crise acontece, não é uma novidade, é igual uma chuva, né? Acontece. A primeira coisa que a gente olha para cortar custo é onde que não vai dar retorno naquele momento. Então, o P&D é o primeiro que vai embora, né? Design Thinking, P&D. E a gente jamais fez isso, né? Então, visão de longo prazo,
e fluxo de caixa e caixa forte. E quando o CDB estava 15% ao ano e nós investimos em P&D, até minha esposa falava, você tá certo o que você está fazendo? Eu falei, eu não sei se eu estou certo, mas eu nasci para isso. Então, a gente também, até eu coloco isso muito no livro, né? A coisa, o empreendedorismo, a inovação, às vezes é uma questão de vocação, né? Minha vocação pessoal sempre foi para marketing e tecnologia. Então, a gente tem que seguir num trilho, né? A gente não pode ficar mudando de trilho muito tempo. Então, a inovação ela ganha muito com longo prazo. Hoje eu tenho gente que já está há vários anos conosco, que tem uma capacidade de inovar muito grande, né? Até vou dar as boas-vindas para o Lino, que é o nosso engenheiro de patentes, que está no grupo aí. Mas acho que é isso, Ana. Obrigada. Nós temos mais perguntas também aqui do Luciano Castro, em que ele fala aqui, um notório empresário, Elon Musk, diz: nós essencialmente não temos patente na SpaceX. Se publicarmos patentes, os competidores poderão usá-las como um livro de receitas. A pergunta dele: é viável conciliar a proteção pretendida com a presença e exposição ao se submeter ao depósito de patente? Bem, essa pergunta, acho que eu não sei quem quer responder, mas eu posso começar dizendo que a proteção é sempre o melhor caminho, porque se você não proteger, o seu competidor protege e ainda te exclui do mercado. Nós tivemos inúmeras situações, casos concretos que podem ser de risco para o empreendedor não proteger. A proteção ela é sempre um escudo, e ela é uma valorização para o seu negócio e um escudo perante os competidores. É claro que se a sua informação ela é um segredo de negócio, você deve protegê-la de uma maneira que ela não se revele. A fórmula da Coca-Cola não é uma patente, é um segredo de negócio. Mas dentro do cenário de inovação, a recomendação é sempre busque a proteção do seu título, sob pena de outro, coincidentemente, também protegê-lo e obrigar você a sair do mercado, a excluir você do mercado, e isso é um risco ainda muito mais agressivo do que não proteger. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso também, Zé Roberto? Sim, marca mais um webinar aí. Mas Sim. eu acho que o Elon Musk ele tem razão, de certa forma, porque a proteção, a proteção intelectual, a patente, ela é estratégica, né? Então, por exemplo, e tem alguns concorrentes que copiam a gente não faz nada. Por quê? Porque a gente sabe que eles não têm outras condições de fazer o produto, não tem condição de distribuir, não tem condição de manufaturar. Então, não é estratégico para nós, né? Uma empresa criativa, ela compete de qualquer maneira, com patente, sem patente. A patente não vai segurar ela, a patente segura normalmente copiadores, né? Então, uma empresa criativa, ela tendo uma patente na frente, é mais fácil para ela competir do que se não tiver a patente. Então, isso também pode ser estratégico, vírgula, desde que aquilo não venha dar problema para ele, como a Ana Paula falou, né? O que adianta não proteger, para o concorrente não saber como é que é, mas aí o concorrente pesquisa, copia. Então, é uma decisão 100% estratégica. Por exemplo, algumas patentes a gente deposita nos Estados Unidos e não deposita no Brasil. Patente sobre canola, nós depositamos só no Canadá. Nem nos Estados Unidos nós depositamos, porque são mercados muito pequenos, né? Na Europa, a gente costuma depositar em 3 países, porque os outros países são muito pouco significativos. Então, quem que vai copiar, participar de uma feira, mas poder vender só nos paísinhos pequenos da Europa? Então, é uma pergunta estratégica, mas o Elon Musk tem razão, sim. A patente, e eu gosto de falar assim, nenhuma patente segura uma empresa criativa, né? A patente segura os copiadores. Então, ter uma patente na mão ajuda os criativos a entender o problema, respeitar a patente e inovar e criar uma coisa nova. Eu já aprendi muito com patente. Então, E a gente está ansioso pelo livro, hein? Porque o livro vai trazer um manual de boas práticas muito bom. O Vladimir Dutra também pergunta: gostaria de saber a respeito da estratégia do depósito de patentes no exterior. Esse depósito tem relação direta com a entrada do produto em algum determinado mercado ou pode, entre parênteses, deve servir como uma medida estratégica protetiva em primeiro lugar? Para a gente responder essa pergunta, fiquem à vontade, Zé Roberto, mas é importante sempre lembrar que a divulgação de uma tecnologia não pode acontecer
antes de buscar proteção sob pena de perda da novidade. Essa novidade ela é aferida mundialmente. Muitas empresas dão um tiro no pé em correr para publicar, divulgar e não proteger. Então, a proteção ela é sempre, ou deveria ser sempre, protetiva. Você quer complementar, Zé Roberto? Não, sim, é isso aí. E aí, estrategicamente, aonde você, nos países, né, que você acha que você vai atuar, né? Lógico, eu sou a favor também, assim, de ter o mínimo possível de patente, mas o máximo de patentes possível também. Ou seja, você tem que entender, estrategicamente analisar o que realmente você precisa proteger e o que é firula, né? Agora, na minha experiência pessoal, eu já me arrependi mais por não ter depositado a patente do que por excesso de depósito. Porque até Na porque minha você... experiência profissional, eu só me arrependi quando vi clientes trazendo situações sem a devida proteção. Essa história de que não, mas é impossível desenvolver a mesma coisa que eu ao mesmo tempo. Coincidências existem de uma forma que a gente pode não ter noção que elas existem. Já vi empresa que desenvolveu ter que pagar royalties por não ter protegido e achou que era um uso interno, uma tecnologia trade secret, e ela acabou tendo que pagar royalties para o seu concorrente, sendo que ela tinha documentos, inclusive, que provava que ela desenvolveu antes. E a questão do usuário anterior no Brasil é de difícil aferição, é um direito muito subjetivo, que nós não recomendamos nunca se valer, guardar na manga a questão do usuário anterior que a lei tem. O melhor sempre é a proteção. Tem uma outra pergunta aqui para o José Roberto, mas eu acho que o Graçaranha também vai poder complementar a resposta. O processo para se conseguir uma patente é burocrático e leva um tempo para adquiri-la. Zé Roberto, Graçaranha, vocês acham que é necessário uma reforma em toda a questão do processo de patente? Vocês podem sugerir ou descrever uma possível solução? Olha, posso começar rapidamente? Claro. Eu acho que reforma da legislação de patentes é sempre algo muito perigoso, né? Abrir uma discussão dessa natureza e toda sorte de jabuticaba pode ser incluída, toda sorte de tartaruga pode ser colocada numa árvore. Então, eu acho que a nossa lei é uma lei boa, mas nós teremos que mudar em pouco tempo, mas não por causa do processo de patente ser muito demorado, pela questão da inteligência artificial, que vai mudar totalmente a nossa maneira de viver em todas as áreas, no agronegócio, na medicina, em todas as áreas, mas especialmente na questão das patentes. Então, talvez seja esse exemplo que eu mencionei aqui agora, de um projeto de lei estabelecendo uma licença compulsória que vai muito além, muito acima, muito maior, muito mais ampla muito mais ampla do que o arcabouço jurídico internacional, né? O Brasil se precipitando e fazendo isso, é um perigo, é um sinal do que pode ser quando se abre uma discussão dessa natureza. Tenho certeza de que há projetos bons no Congresso Nacional para modificação, modernização da lei, mas há também coisas horrorosas, coisas infames. Então, eu vejo sempre com muito cuidado. Mas eu acho que a oportunidade será muito em breve, quando da incorporação de todos os mecanismos de inteligência artificial, que estarão aqui em 5 anos, em 10 anos já estão. E aí as patentes serão examinadas em poucos minutos, então talvez não seja necessário ter uma patente por 20 anos, né? Poderemos reduzir o prazo, né? Alguns vão ficar muito contentes com isso, né? Porque sempre lutaram contra as patentes aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Talvez seja o momento de reduzir um pouco o prazo das patentes, uma vez que elas não vão levar 20 meses, como na maior parte dos países, nem 10 anos aqui no Brasil, e sim, muito rapidamente, em poucos minutos, mais um trâmite burocrático qualquer, em um mês as patentes estarão concedidas. Mas isso ainda é uma realidade distante, né, Graçaranha? Acho que para curto e médio prazo a gente pode responder à dúvida do Guilherme falando o seguinte: a gente espera que o aparelhamento do NPI, que essa lei de autonomia orçamentária e todos os incentivos para que o NPI melhore a qualidade e o tempo do exame já seja a resposta que o empresário precisa hoje, né? Claro. Sem necessidade da mudança da legislação, porque a lei brasileira ela é muito boa, ela é muito completa, a lei da propriedade industrial. Ela tem que ser atualizada, ela tem que ser modernizada, porque ela já é de 96, né? Ela tem 25. Já... Muita tecnologia foi desenvolvida ao longo desses anos, novas áreas,
mas, enfim, acho que precisamos de prudência, né? É muito perigoso Sim. meter na lei, porque aí vem esses que são contra as patentes e tentam Mitigar direitos e afastar o investimento, que é tudo que a gente não quer nesse momento. A gente precisa de investimento, segurança jurídica, um cenário favorável à inovação. essa falta de previsibilidade que nós temos aqui. O Supremo Tribunal Federal acabou de revogar um aspecto importantíssimo da lei, o parágrafo único do artigo 40. Essa falta de segurança jurídica, essa falta de previsibilidade jurídica, um aspecto que está na lei há 25 anos, que sempre fez parte da lei brasileira, implementar de outras formas, de repente, passou a ser, 25 anos depois, considerado como inconstitucional. Sim. A gente tem outras perguntas, mas tem perguntas de gente de dentro de casa e eu vou dar preferência para as pessoas de fora, para os nossos convidados. O Anderson Miguel perguntou: qual o formato das patentes que a JATSE utiliza na maioria das suas invenções? Prefere patente de invenção, modelo de utilidade? Tem conseguido inserir os modelos de utilidade no ambiente internacional? Zé Roberto. Estava com o mute aqui. Não, uma boa pergunta. Na verdade, tecnicamente, o modelo de utilidade, a sua invenção não é você que escolhe modelo de utilidade ou patente, é onde ela se encaixa, né? Porém, o empreendedor sempre querendo muito mais, fazer com muito menos, a gente acho que nós temos só um modelo de utilidade, o resto é patente. O que a gente faz? A gente procura compor e pensar antes, estrategicamente, compor o pedido para que ele tenha uma cara de patentes. Tem algum que já nasce com cara de patentes e tem outro que pode cair em MU, né? Então a gente aí tenta entender mais alguma coisa ou adicionar mais alguma coisa para ter a carinha de patente e entrar com patente, porque patente protege 20 anos e MU 15. Uma maneira decente, né? Claro, mas dá para fazer, dá sempre pensar estrategicamente, né? Sim, nós temos outras perguntas, mas nós temos já 1 hora de webinar. Tivemos um problema técnico no início, eu peço desculpas. Agradeço a todos por terem insistido conosco e participaram. Foi muito produtivo. Eu agradeço ao José Roberto, ao Graça Aranha pelo tempo de vocês. E eu tenho certeza que esse webinar deixou espaço para outros, José Roberto. Você já está convidado. E os seus convidados aqui, eu sei que a JATSE trouxe muitos convidados, vieram por causa do agronegócio. Vocês são muito bem-vindos. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem entrar em contato no escritório, comigo pessoalmente, ou com um de nossos engenheiros de mecânica que atendem a JATSE e têm familiaridade com o agronegócio. Certamente nós vamos ter muito prazer em ajudar vocês. A startup também. Não esqueçam do nosso Startup 10, que é essa parceria, esse projeto de parceria que a gente está lançando no escritório, com preços muito competitivos para uma situação específica das empresas pequenas e também com aquela ajuda inicial do levantamento da tecnologia e da cultura da propriedade intelectual para conceitos e ensinamentos importantes nesse início, que todo mundo precisa. Muito obrigada a todos, eu agradeço e alguém quer deixar uma mensagem final, uma mensagem de despedida? É a hora. Uma rápida mensagem final, né? O setor de agronegócio, preste muita atenção nesse projeto de lei sobre licenciamento compulsório que está sendo discutido no Congresso nesse momento e que, se não for vetado pelo presidente da República, caso ele venha a ser aprovado, se não for vetado pelo presidente da República, criará toda sorte de problemas para o ambiente de negócios, para as nossas relações comerciais, e o setor que será mais atingido será o do agronegócio. Então, mãos à obra, trabalhem muito para tentar sensibilizar a classe política e o governo de que esse tema é um tema muito perigoso e vai ser extremamente prejudicial para o setor do agronegócio. Eu não sou o dono da verdade, Ana Paula, mas nós temos empresa no Brasil, nos Estados Unidos, a gente empreende nos Estados Unidos também. Eu só queria deixar essa mensagem: empreender no Brasil, inovar no Brasil funciona, patente funciona no Brasil, e a gente não pode esperar que o Brasil seja um tal lugar, né? Aquele tal lugar perfeito, que aí sim, aí a gente vai ser feliz, aí a gente vai empreender, aí nós vamos... Não, nós podemos ser felizes, empreender
exatamente agora, né? Porque o empreendedor ele tem que ter esse espírito. É com esse limão que eu vou fazer limonada. A gente não escolhe o limão, a gente simplesmente faz a melhor limonada. E eu estou na inovação há 23 anos, os últimos 13 anos nós crescemos 35% ao ano, e o nosso EBITDA é maior que a Apple, que a Microsoft, que a Tesla, com qualquer outra dessas empresas inovadoras. Então, eu gosto de, repito, eu não sou o dono da verdade, eu vivo pelas experiências que eu vivo, eu tiro conclusões, né? Ainda mais hoje que até o INPI é rico. Então, você vê, inovação vale a pena mesmo, né? Um abraço, Ana. Obrigado pela oportunidade. Graçaranha, foi um prazer te conhecer. Você Prazer. Muito obrigada a todos e até o próximo webinar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos. Obrigado, Assi. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.